Quando eu passo um recurso, ou qualquer um senador ou deputada passa um recurso para o município, tem 5 órgãos que têm obrigação de fiscalizar esse dinheiro. Aí se acusa um parlamentar como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa errada. O Congresso Nacional avança sobre atribuições que tradicionalmente são do Poder Executivo. Definir projetos estratégicos para investimentos, projetos que tenham repercussão sobre o conjunto da economia, sobre o conjunto da sociedade. Por isso, eu entendo que precisamos avançar na regulamentação dessas emendas. É este Congresso Nacional dizendo abertamente para a sociedade: olha, se é dinheiro da população, a gente gasta como a gente quiser. Não interessa se aquilo vai servir para a obra, não interessa se a obra é relevante, não interessa o quanto a gente vai gastar, vocês estão pagando a conta, a obra é para vocês, a gente tá pouco se lixando. Esse é o recado que o Congresso Nacional passa. O ministro Flávio Dino foi juiz, deputado federal, governador, senador e hoje ministro supremo. É lógico que é uma ingerência dele nisso, mas Vossa Excelência, com o equilíbrio que tem, a sensatez e o equilíbrio necessário para não entrar numa guerra e querer misturar alhos com bugalhos. O ministro Flávio Dino, em vez de fato declarar a inconstitucionalidade do orçamento secreto do governo Lula, chama o Congresso Nacional e o governo para dialogar, para negociar. Não existe negociação de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal não é para ser balcão de negócio. Estamos tratando de um assunto que sempre foi importante: a regulamentação da destinação de emendas parlamentares no Brasil. Nós estamos falando de mais de 20% dos recursos de investimento, de um processo em que o Congresso Nacional avança sobre atribuições que tradicionalmente são do Poder Executivo. Definir projetos estratégicos para investimentos, projetos que tenham repercussão sobre o conjunto da economia, sobre o conjunto da sociedade. Por isso, eu entendo que precisamos avançar na regulamentação dessas emendas. Tem uma coisa, presidente, que aqui parece que ninguém quer tocar. Quando eu passo um recurso, ou qualquer um senador ou deputada passa um recurso para o município, tem 5 órgãos que têm obrigação de fiscalizar esse dinheiro. Vamos começar pelo Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Ministério Público e ainda o próprio Ministério da origem do dinheiro. Aí se acusa um parlamentar, se faz uma narrativa como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa errada. Eu vejo aqui que há um esforço no sentido da transparência, da rastreabilidade, da padronização, próprio portal da transparência ajustado para permitir uma mais fácil identificação do valor e da destinação das emendas. Isso tudo representa avanços importantes. Vamos entrar na questão Flávio Dino, ministro Flávio Dino, que não é nenhum menino. O ministro Flávio Dino foi juiz, deputado federal, governador, senador e hoje ministro supremo. É o único ministro que passou por todos os órgãos federativos ou eletivos ou não. É lógico que é uma ingerência dele nisso. Mas, Vossa Excelência, com o equilíbrio que tem, por isso foi reconduzido pela maioria absoluta dos senadores à presidência do Senado, e o próprio deputado Hugo Mota também com uma votação muito expressiva aqui na Câmara dos Deputados, tem a sensatez e o equilíbrio necessário para não entrar numa guerra e querer misturar alhos com bugalhos. Uma coisa se trata de emendas, a outras coisas se trata de golpe ou tentativa de golpe, seja lá do que queiram falar. Não dá para misturar todas as coisas que nós estamos aqui, não. Não dá para fazer discurso. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, senhores deputados, senhores senadores, primeiro ponto: nós recebemos esse texto, o texto final, há 15 minutos. Então, assim, de mais ou menos 600 parlamentares, eu chutaria que pelo menos uns 500 ainda não leram o texto. E a gente já está partindo para a deliberação. Segundo ponto: foi declarado inconstitucional o orçamento secreto na gestão, no governo Bolsonaro. Decisão correta do Supremo, e olha que tem sido difícil encontrar decisões corretas do Supremo Tribunal Federal nos últimos dias. E aí a prática continua no governo Lula. Só que, em vez de emenda de relator, passa-se para as emendas de comissão. Pois muito bem, em vez do Supremo agir exatamente da mesma maneira como agiu no governo Bolsonaro e declarar a inconstitucionalidade, que é o correto, porque não tem legalidade, não tem transparência, não tem impessoalidade, eficiência é o pior dos critérios. Aliás, esse projeto em emendas de bancada tá tirando o critério do custo-benefício.
Ou seja, é este Congresso Nacional dizendo abertamente para a sociedade, olha, se é dinheiro da população, a gente gasta como a gente quiser. Não interessa se aquilo vai servir para a obra, não interessa se a obra é relevante, não interessa o quanto a gente vai gastar, vocês estão pagando a conta, a obra é para vocês, a gente está pouco se lixando. Esse é o recado que o Congresso Nacional passa. E um outro ponto fundamental, o ministro Flávio Dino, em vez de fato declarar a inconstitucionalidade do orçamento secreto do governo Lula, chama o Congresso Nacional e o governo para dialogar, para negociar. Não existe negociação de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal não é para ser balcão de negócio. Olha só, senta aqui que essa medida é inconstitucional, que esse orçamento é inconstitucional, a gente cede de um lado aqui, de outro lado ali, a gente vê quais emendas de quais parlamentares a gente libera, quais a gente não libera e vamos chegar num acordo. Supremo não foi feito para fazer negociação política. Quem tem que fazer negociação política é este Congresso Nacional, é o Palácio do Planalto, onde já se viu, eu vou negociar princípios constitucionais, isso é inegociável. Declara a inconstitucionalidade, derruba e pronto. É engraçado que quando o Supremo não deve intervir, que é quando este parlamento legisla de acordo com a Constituição, quando a gente endurece legislação penal, quando a gente faz ajuste fiscal, aí o Supremo Tribunal Federal quer intervir. Quer intervir em marco de terras indígenas, quer intervir em questões sobre drogas, em questões sobre aborto, todas questões que são para ser decididas por este Congresso Nacional. Aí o Supremo intervém. Agora, quando o Congresso, junto com o governo, cria um orçamento secreto, ilegal, inconstitucional, e aí é para o Supremo intervir mesmo, aí chama para sentar num balcão de negociação. Aí fica difícil, né? Fica parecendo que existe um líder informal do governo no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Flávio Dino, porque negocia emendas inconstitucionais por causa dos interesses do governo. Isso é uma esculhambação. A gente acabou de falar aqui sobre a recepção, estamos recebendo hoje aqui parlamentares irlandeses, né? Não existe paralelo com o que se faz em emendas parlamentares no Brasil, nenhum país da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Em 2019, quando eu fui ao Japão e tive a oportunidade de conversar com parlamentares japoneses e falei que parlamentares brasileiros indicam orçamento para atender às suas bases eleitorais, tirando esse orçamento do Poder Executivo, eles perguntaram, mas quais são os parlamentares que fazem isso? Eu falei, todos. Mas quantos foram presos? Foi o que me perguntaram. Essa é a reação de uma democracia decente? Essa é a reação de um país sério? Quando você vai falar como funciona a emenda parlamentar no Brasil, falam, ué, mas vocês não são presos por fazer isso? A gente fala, não só não é preso, como o Supremo Tribunal Federal ainda chama a gente para negociar e ver quais emendas ele libera. É essa esculhambação institucional que a gente vive no Brasil. Supremo tratora a prerrogativa do Legislativo, Legislativo usurpa orçamento do Executivo e o Executivo, coitado, não sabe nem o que tá fazendo. Tá absolutamente perdido. A gente tá aqui terceiro mês, não tem comissão instalada, não tem orçamento aprovado, a base do governo completamente bagunçada, dizendo que vai ter reforma ministerial que vai resolver. Aí dão cargos para petistas na reforma ministerial, achando que isso vai resolver alguma coisa. Então, assim, é uma completa insanidade que a gente vive no Brasil e inversão de prioridades. Então fica aqui registrado meu voto, meu posicionamento contrário ao projeto de hoje. Obrigado, presidente.